Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. E dando sequência ao estudo da transformada Z, vamos iniciar o estudo das propriedades da transformada Z. Portanto, as propriedades da transformada Z são úteis na determinação das transformadas de várias funções, assim como na solução de equações de diferenças. Então, nós vamos ver que a principal aplicação para propriedades da transformada Z vai ser realmente na solução de equações de diferença. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma sequência numérica, x de n, e abaixo nós temos x de n multiplicado por o de n, o degrau unitário. Então, perceba que multiplicando x de n pelo degrau unitário, a sequência em que as amostras são negativas, ela é suprimida, porque o de n só existe para n maior ou igual a zero. Então, a propriedade do deslocamento é g de n menos k, utilizando a transformada z, vai ser equivalente a z elevado a menos k, g de z. Então, vamos ver aqui um exemplo. Determine a transformada z para o sinal abaixo. Então, esse sinal aqui, eu posso representá-lo da seguinte forma. G de n igual a U de n mais 1, deslocamento à esquerda, menos U de n menos 2, deslocamento à direita. Então, a subtração de um degrau deslocado à esquerda menos um degrau deslocado à direita de 2 unidades, eu vou obter aquela função. Só retornando aqui para a função. Então, aqui eu obtenho uma expressão para representar essa função, e aí eu utilizo a transformada do deslocamento, né? Então, U de n mais 1 vai ser z elevado a 1, que multiplica g de z. Mas quem é g de z? É z sobre z menos 1. U de n menos 2 vai ser z elevado a menos 2, que multiplica g de z. E g de z também é z sobre z menos 1. Então, g de n vai ser dado por essa expressão. Determine a transformada z para esse sinal. Então, esse sinal aqui ele pode ser representado dessa forma. E aí eu vou reescrevê-lo para facilitar, para que eu tenha sempre termos em atraso, de tal forma que eu tenho agora somente termos em atraso, né? E a partir da tabela, então a tabela ela é muito útil na questão da transformada z. Eu obtenho as transformadas e aí eu faço simplesmente a manipulação algébrica de tal forma a chegar no valor da transformada. Então vamos à aplicação prática dessas propriedades da transformada z, a principal, que é o deslocamento. Então resolva a equação diferencial abaixo. Então é apresentada uma equação diferencial com as seguintes condições iniciais e o valor de x de n, ok? Então, vou substituir n por n menos 2 para utilizar a propriedade do deslocamento à direita. Então, sempre que possível, a gente vai fazer isso daí, porque vai facilitar a solução da equação. Então, essa equação é equivalente à equação que foi dada no problema. E aí, eu vou nas tabelas, né? E vou buscar a transformada z para cada um dos termos da equação diferença. Feito isso, eu agora vou substituir tudo na equação. Então, aqui eu substituí na equação e agora eu tenho uma equação que utilizei a transformada z. E aí eu vou organizar essa equação para que eu possa utilizar a transformada inversa. Então, na tabela de transformada z, eu vou pegar cada um desses termos aí e obter a transformada inversa, de tal forma que esta é a solução para a minha equação de diferença dada. Então, olha só, fiz a mesma coisa que tinha feito no primeiro exercício, e aí vou na tabela buscar as transformadas que são tabeladas, né? Então, isso facilita bastante a questão da solução da equação de diferença. E aí, depois de consultar a tabela, eu simplesmente insiro a transformada z na equação diferencial de cada termo constante da equação diferencial e obtenho a transformada inversa.
Então vamos a mais um exercício. Então, devido às condições auxiliares, né, eu ter y de 0 e y de 1, vai ser, nesse caso a gente vai fazer o contrário, a gente vai substituir n por n mais 2. E aí o procedimento é o mesmo, né? Vou na tabela, busco as transformadas, substituo na equação diferença, ok? Obtenho uma equação em z e aí utilizo a transformada inversa. Então perceba que eu estou fazendo isso de forma rápida, até porque o aluno já tem conhecimento de que aqui a gente vai utilizar a expansão em frações parciais, aquele processo todo, né? Então já estou indo mais rápido, ok? Mas aqui de uma linha para outra, perceba que a gente tem que utilizar a expansão em frações parciais. Ao chegar nesse formato aqui, eu já posso obter a resposta para a minha equação de diferença. Componentes de entrada nula e de estado nulo. Então, da mesma forma que para sistemas em tempo contínuo, a resposta total ela é composta da resposta de entrada nula mais a resposta de estado nulo. Então, agradeço a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.